Outsider, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Bienvenidos a Texas, 26 de julho. 1. Jack Hoskins entrou no Texas por volta das 2 da madrugada do dia 26 de julho e pegou um quarto em um buraco chamado Indian Motel quando a primeira luz do dia apareceu no leste. Ele pagou ao recepcionista sonolento por uma semana usando seu Mastercard, o único que não tinha estourado o limite, e pediu um quarto no final do prédio mal cuidado. O quarto tinha cheiro de bebida e fumaça velha de cigarro. A colcha estava poída e a fronha do travesseiro da cama bamba estava amarelada de velhice, suor ou as duas coisas. Ele se sentou na única cadeira do quarto e olhou rapidamente, sem muito interesse, as mensagens de texto e voz no celular. As de voz só iam até as 4 da madrugada, quando a capacidade da caixa postal chegou ao limite. Todas eram da delegacia, muitas do próprio chefe Geller. Houve um assassinato duplo em Westside, com Ralph Anderson e Betsy Riggs de licença. Ele era o único detetive trabalhando. Cadê ele? Ele tinha que ir para a cena do crime agora mesmo. Blá, blá, blá. Ele se deitou na cama, primeiro de costas, mas isso fazia a queimadura de sol doer. Virou-se de lado, as molas berrando em protesto sob o seu peso considerável. Vou emagrecer se o câncer se espalhar, pensou ele. Mamãe não passava de um esqueleto coberto de pele no final. Um esqueleto que gritava. Isso não vai acontecer, disse ele para o quarto vazio. Só preciso dormir. Vai dar tudo certo. 4 horas seriam suficientes. 5 se ele tivesse sorte. Mas o cérebro não desligava. Parecia um motor em ponto morto. Cody, o vendedor de drogas do posto de gasolina, tinha os comprimidos brancos, sim, e também uma boa quantidade de cocaína, que alegou ser quase pura. Pela forma como Jack se sentia agora, deitado naquela cama vagabunda, ele nem considerou entrar embaixo da coberta, só Deus sabia o que podia estar rastejando naqueles lençóis. A alegação era verdadeira. Ele só dera umas poucas cheiradas. Nas horas depois da meia-noite em que pareceu que o trajeto não terminaria nunca. E agora sentia como se nunca mais fosse dormir. Na verdade, sentia como se pudesse telhar uma casa inteira e depois correr 8 quilômetros. Mas o sono acabou chegando, embora fosse leve e assombrado por pesadelos com a mãe. Quando acordou, já passava do meio-dia e o quarto estava quente, apesar do ar-condicionado vagabundo. Ele foi ao banheiro, mijou e tentou olhar a nuca latejante. Não conseguiu, e talvez fosse melhor assim. Voltou para o quarto e se sentou na cama para calçar os sapatos, mas só conseguiu achar um. Procurou o outro, que foi colocado na mão dele. Jack. Ele congelou. Os braços ficaram arrepiados e os cabelos curtos da nuca se eriçaram. O homem que esteve no chuveiro dele em Flint City estava agora embaixo da cama, assim como os monstros dos quais ele tinha medo quando criança. Me escute, Jack. Vou dizer o que precisa fazer. Quando a voz terminou de dar as instruções, Jack percebeu que a dor no pescoço, que engraçado, ele sempre tinha dito que sua patroa era pior que dor no pescoço, havia passado. Bom, quase. E o que ele tinha que fazer parecia simples, ainda que meio drástico. Mas não havia problema, porque ele sabia que conseguiria se safar, e dar cabo de Anderson seria um prazer. Anderson era o grande intrometido, afinal. O senhor sem opinião estava pedindo por aquilo. Era uma pena em relação aos outros, mas não era culpa de Jack.
Foi Anderson quem os arrastou junto. Que pena, coitadinhos, murmurou. Depois que calçou os sapatos, Jack ficou de joelhos e olhou embaixo da cama. Havia muita poeira lá, e uma parte parecia mexida, mas não havia mais nada. E isso era bom, um alívio. Jack não duvidava que o visitante tinha estado lá, assim como tinha certeza do que estava tatuado nos dedos que empurraram o sapato para a mão dele. Kent. Com a dor da queimadura bem reduzida e a cabeça relativamente clara, ele achou que conseguiria comer alguma coisa. Bife com ovos, talvez. Ele tinha um bom trabalho à frente e precisava repor as energias. Um homem não podia viver só de pó e bolinhas. Sem comida, ele podia acabar desmaiando no sol quente, e aí ficaria todo queimado. Falando em sol, a luz o acertou em cheio quando ele saiu, e o pescoço latejou em aviso. Ele percebeu, consternado, que não tinha protetor solar e que esquecera o creme de aloe. Era possível que vendesse alguma coisa parecida num restaurante ao lado do motel, junto com o resto das tralhas que sempre havia perto da caixa registradora em lugares como aquele. Camisetas, bonés, CDs de country e souvenirs navarro feitos no Camboja. Deviam vender alguns itens essenciais junto daquela merda. Porque a cidade mais próxima era. Ele parou de repente, uma das mãos esticada para a porta do restaurante, espiando pelo vidro sujo. Eles estavam lá, Anderson e o seu grupo de babacas felizes, incluindo a mulher magrela com franja grisalha. Tinha também uma velha de cadeira de rodas e um homem musculoso com cabelo preto curto e cavanhaque. A velha riu de alguma coisa e depois começou a tossir. Mesmo do lado de fora, Jack conseguia ouvir. Parecia uma retroescavadeira em marcha lenta. O homem de cavanhaque deu alguns tapas nas costas dela e todos gargalharam. Quero ver rirem depois que eu cuidar de vocês, pensou Jack. Mas, na verdade, era bom eles estarem rindo, senão ele podia ter sido visto. Ele se virou, tentando entender a cena que presenciara. Não o bando gargalhando. Ele não ligava para aquilo. Mas quando o cara do cavanhaque esticou a mão para bater nas costas da mulher de cadeira de rodas, Jack viu as tatuagens nos dedos dele. O vidro estava sujo e a tinta azul estava desbotada, mas ele sabia o que dizia. Kent. Como o homem saiu debaixo da cama dele e foi para a lanchonete tão rápido, era um mistério que Jack Hoskins nem queria tentar resolver. Ele tinha um trabalho a fazer, isso bastava. E se livrar do câncer que crescia na sua pele era só parte do problema. Livrar-se de Ralph Anderson era outra parte, e seria um prazer. O senhor sem opinião. 2. O aeródromo de Blainville ficava nos arredores da cidadezinha cansada a que atendia. Havia uma única pista de pouso, que Ralph achou horrivelmente curta. O piloto acionou os freios a toda assim que as rodas tocaram no chão, e os objetos que não estavam presos saíram voando. Eles pararam em uma linha amarela no final da faixa estreita de asfalto. A menos de 10 metros de uma vala cheia de mato, água parada e latas de cerveja Shiner. Bem-vindos a nenhum lugar específico, comentou Alec quando King Air seguiu na direção de um terminal pré-fabricado que parecia capaz de se desfazer na próxima ventania. Havia uma van suja de terra os esperando. Ralph reconheceu como sendo o modelo Companion com acesso para a cadeira de rodas, mesmo antes de ver a placa de deficientes. Claude Bolton, alto e musculoso, com calça jeans desbotada, camisa azul, botas de cowboy surradas e um boné do Texas Rangers, estava parado ao lado do veículo.
Ralph foi o primeiro a descer do avião e esticou a mão. Depois de um segundo de hesitação, Claude a apertou. O detetive achou impossível não olhar para as letras apagadas nos dedos do homem. Kent, obrigado por facilitar as coisas, disse Ralph. Você não precisava fazer isso, e agradeço. Ele apresentou os outros. Holly apertou a mão dele por último e disse: Essas tatuagens nos seus dedos são sobre beber? Certo, pensou Ralph. Essa é uma peça do quebra-cabeça que esqueci de tirar da caixa. Sim, senhora, isso mesmo. Bolton falou como alguém repassando uma lição bem repetida e amada. O grande paradoxo. É assim que chamam nas reuniões do AA daqui. Ouvi pela primeira vez na prisão. Você deve beber, mas não pode. Me sinto assim em relação aos cigarros, disse Holly. Bolton sorriu, e Ralph pensou no quanto era estranho que a pessoa menos apta socialmente no grupinho deles fosse quem deixou Bolton mais à vontade. Não que o homem parecesse preocupado. Estava mais para alerta. Sim, senhora. Os cigarros são difíceis. Como você está indo? Não fumo há quase um ano, disse Holly. Mas vou levando um dia de cada vez. Não posso e devo. Entendo bem. Ela sabia desde sempre o que as tatuagens nos dedos queriam dizer. Ralph não tinha uma resposta. A única forma de romper o paradoxo não posso-devo é com a ajuda de um poder maior. Então arrumei um. E mantenho meu medalhão da sobriedade à mão. O que me ensinaram foi que, se desse vontade de beber, era para enfiar o medalhão na boca. Se ele derreter, eu posso ir tomar uma. Holly abriu aquele sorriso radiante, do qual Ralph estava começando a gostar tanto. A porta lateral da van se abriu e uma rampa enferrujada apareceu. Uma senhora grande com cabelo branco extravagante saiu em uma cadeira de rodas. Ela tinha um pequeno tanque verde de oxigênio no colo, com um tubo plástico saindo dele até a cânula nasal dela. Claude, por que está aí parado com essas pessoas no sol? Se vamos sair daqui, se apresse. Daqui a pouco já é de tarde. Essa é a minha mãe, disse Claude. Mãe, esse é o detetive Anderson, que me interrogou sobre aquela coisa que contei para você. As outras pessoas são novas para mim. Howie, Alec e Yoon se apresentaram para a senhora. Holly foi a última. É um grande prazer conhecer você, senhora Bolton. Love Hill. Bom, vamos ver o que acha disso quando me conhecer melhor. É melhor eu ir ver o nosso carro, disse Howie. Acho que é aquele estacionado perto da porta. Ele apontou para um SUV de tamanho médio azul claro. Eu sigo na frente com a van, falou Claude. Vocês não vão ter problema nenhum de me acompanhar. Não tem muito tráfego na estrada de Marysville. Por que não vem com a gente, querida? Perguntou Love Bolton para Holly. Não quer fazer companhia a uma velha? Ralph esperava que Holly recuasse, mas ela aceitou na mesma hora. Só me dê um minuto. Ela fez sinal para Ralph com os olhos, e ele a seguiu na direção do King Air, enquanto Claude olhava a mãe virar a cadeira e subir a rampa. Um avião pequeno estava decolando naquela hora, e Ralph não conseguiu ouvir o que Holly falava. Ele se aproximou. O que digo para eles, Ralph? Eles com certeza vão perguntar o que estamos fazendo aqui. Ele pensou e disse: Por que não cita os pontos principais? Eles não vão acreditar em mim. Isso fez Ralph sorrir. Holly, acho que você lida muito bem com a descrença. 3. Como muitos ex-presidiários, pelo menos os que não queriam correr o risco de voltar para a cadeia, Claude Bolton dirigiu a Van Dodge Companion a exatamente 5 km por hora abaixo do limite de velocidade. Depois de meia hora de percurso, ele entrou no Indian Motel e Café, saiu do carro
e falou quase pedindo desculpas para Howie, que estava atrás do volante do carro alugado. Espero que não se importe de pararmos para comer, disse ele. Minha mãe se sente mal se não comer regularmente, e ela nem teve tempo de fazer sanduíches. Fiquei com medo de nos atrasarmos. Ele baixou a voz, como se estivesse revelando um segredo vergonhoso. É o açúcar no sangue dela. Quando cai, ela desmaia. Tenho certeza de que todos gostaríamos de comer alguma coisa. A história que a moça contou. Por que não conversamos quando chegarmos na sua casa, Claude? Disse Ralph. Ele assentiu. Acho que é melhor. O restaurante tinha um cheiro não desagradável de gordura, feijão e carne frita. Neil Diamond estava no jukebox cantando I Am My Sage em espanhol. Os pratos especiais, que não eram muitos, eram exibidos atrás do balcão. Acima da passagem para a cozinha havia uma fotografia desfigurada de Donald Trump. O cabelo louro tinha sido pintado de preto. Ele ganhou uma franja lateral e um bigode. Embaixo, alguém tinha escrito: Yankee vete a casa. Yankee volte para casa. A princípio, Ralph ficou surpreso. Afinal, o Texas era um estado republicano, o mais republicano possível. Mas ele lembrou que, se os brancos não eram minoria perto da fronteira, era por pouco. Eles se sentaram na extremidade do salão, com Howie e Alec a uma mesa para dois, e o resto a uma mesa maior ali perto. Ralph pediu um hambúrguer. Holly pediu uma salada, que acabou sendo mais alface iceberg murcha do que qualquer outra coisa. E e os Bolton pediram um prato mexicano, que consistia em um taco, um burrito e uma empanada. A garçonete colocou uma jarra de chá gelado na mesa sem que ninguém precisasse pedir. Love Bolton observava Yun, os olhos alertas como os de um pássaro. Você disse que o seu nome era Sablo? Que nome engraçado. Sim, não há muitos de nós por aí, disse Yun. Você vem do outro lado ou nasceu aqui? Nasci aqui, senhora, respondeu Yun. Metade do taco com recheio caprichado desapareceu em uma única mordida. Segunda geração. Ah, que bom. Feito nos Estados Unidos. Eu conheci um Augustin Sablo quando morei no Sul, antes de me casar. Ele era motorista de um caminhão de pão em Laredo e Nuevo Laredo. Quando passava lá em casa, minhas irmãs e eu pedíamos churros eclairs. Você não seria parente dele? A pele morena de Yun ficou um pouco mais escura. Não exatamente um rubor, mas a expressão que ele lançou para Ralph foi divertida. Sim, senhora, ele era o meu papi. Ora, mas que mundo pequeno, disse Love e começou a rir. A risada dela virou uma tosse, e a tosse se tornou um engasgo. Claude bateu nas costas dela com tanta força que a cânula voou do nariz e caiu no prato. Ah, filho, olha isso, disse ela quando recuperou o fôlego. Agora tem meleca no meu burrito. Ela pôs a cânula no lugar. Bom, que diferença faz? Veio de dentro de mim e pode muito bem voltar. Não é nada demais. E comeu. Ralph começou a rir, e os outros riram com ele. Até Howie e Alec riram, embora tivessem perdido boa parte da discussão. Ralph pensou por um momento em como as risadas uniam as pessoas e ficou feliz de Claude ter levado a mãe. Ela era especial. Que mundo pequeno, repetiu a idosa. Ah, é mesmo. Ela se inclinou para a frente, de forma que os seios de tamanho considerável empurraram o prato. Ainda estava olhando para Yun com os olhinhos alertas. Sabe a história que ela contou para a gente? Ela virou o olhar para Holly, que estava com um garfo na salada e a testa um pouco franzida. Sim, senhora. Você acredita? Não sei. Yun baixou a voz. Estou tendendo a acreditar. Love assentiu e baixou a voz. Você já viu o desfile em Nuevo?
Procissão dos Passos. Quando era criança, talvez. Sim, senhora. Ela baixou ainda mais a voz. E ele, o Faricoco. Você ouviu? Sim, respondeu Yun. E embora Love Bolton fosse tão branca quanto possível, Ralph pensou que o amigo tinha passado a falar espanhol sem nem mesmo perceber. Ela baixou a voz ainda mais. Fez você ter pesadelos? Yun hesitou e disse, sim, muitas pesadilhas. Ela se encostou, satisfeita e séria. Olhou para Claude. Escute esse pessoal, filho. Você está com um problema sério, acho. Ela piscou para Yun, mas não como piada. Seu rosto estava sério. Muitos. 4. Quando a pequena caravana voltou para a estrada, Ralph perguntou a Yun sobre a procissão dos passos. É um desfile na Semana Santa, disse Yun. Não é exatamente aprovado pela igreja, mas fazem vista grossa. Faricoco? É a mesma coisa que é o cuco de Holly? Pior, respondeu Yun. Ele estava com expressão sombria. Pior até que o homem do saco. O Faricoco é o homem capuzado. É a morte. 5. Quando chegaram à casa dos Boltons em Marysville, já eram quase 3 horas da tarde, e o calor os atingia como um martelo. Eles se reuniram na pequena sala, onde o ar-condicionado, um barulhento aparelho que pareceu a Ralph velho o suficiente para ter direito à aposentadoria, se esforçava para acompanhar tantos corpos quentes. Claude foi até a cozinha e voltou com latas de coca em um isopor. Se esperavam por cerveja, deram azar, disse ele. Não tenho aqui. Refrigerante está ótimo, disse Howie. Acho que nenhum de nós vai tomar álcool enquanto não resolvermos essa questão da melhor maneira possível. Conte pra gente sobre a noite de ontem. Bolton olhou para a mãe. Ela cruzou os braços e assentiu. Bom, disse ele, no final das contas, acabou não acontecendo nada. Fui para a cama depois do noticiário da noite, como sempre, e estava me sentindo bem. Até... Bobagem, disse Love. Você está agindo de modo estranho desde que chegou aqui. Está inquieto. Ela olhou para os outros. Sem apetite. Fala dormindo. Quer que eu conte, mãe, ou você conta? Ela balançou a mão, indicando que era para ele continuar, e tomou um gole de coca. Bom, ela não está errada, admitiu Bolton. Só que não gostaria que o pessoal do trabalho soubesse disso. Os seguranças de um lugar como Gentleman Please não devem se assustar fácil, sabe? Mas ando meio ressabiado. Só que, até agora, não tinha tido nada como ontem à noite. Ontem foi diferente. Acordei por volta das 2 depois de um sonho horrível e me levantei para trancar as portas. Nunca tranco nada quando estou aqui, mas faço a minha mãe trancar quando ela está sozinha. Depois que os cuidadores que vêm de Plainville vão embora, às 6. Como foi o sonho? Perguntou Holly. Você lembra? Alguém embaixo da cama, deitado lá, olhando para cima. É só o que consigo lembrar. Ela assentiu para que ele continuasse. Antes de trancar a porta da frente, saí para dar uma olhada na varanda e reparei que todos os coiotes tinham parado de uivar. Em geral, eles uivam como loucos quando a luz está no céu, a não ser que tenha alguém por perto, disse Alec. Nesse caso, eles param, como os grilos. Pensando bem, também não ouvi grilos. E o jardim da mamãe lá atrás costuma ficar cheio deles. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Lembrei que não tinha trancado as janelas e me levantei para fazer isso. As trancas fazem barulho, e isso acordou a minha mãe. Ela me perguntou o que eu estava fazendo e falei para ela voltar a dormir. Depois, me deitei e quase adormeci.
Já deviam ser umas 3 horas quando lembrei que não tinha trancado a janela do banheiro, a que fica acima da banheira. Fiquei com essa ideia de que alguém estava entrando por ela. Então me levantei e corri para ver. Sei que parece idiotice agora, mas ele olhou para todos e não viu ninguém sorrindo ou com cara de quem duvidava. Tudo bem, tudo bem. Acho que, se vieram até aqui, não devem pensar que isso é idiotice. Então, tropecei na maldita banqueta da minha mãe e dessa vez ela se levantou. Perguntou se alguém estava tentando entrar em casa e eu respondi que não, mas mandei ela ficar no quarto. Só que eu não fiquei, disse Love com complacência. Nunca escutei homem nenhum, exceto meu marido, e ele já está morto há muito tempo. Não havia ninguém no banheiro, nem tentando entrar pela janela, mas tive a sensação, e não consigo nem explicar como foi forte, de que ele ainda estava lá fora, escondido, esperando uma chance. Não embaixo da cama? Perguntou Ralph. Não, lá foi o primeiro lugar que olhei. Maluquice, claro, mas ele fez uma pausa. Só voltei a dormir quando amanheceu. A mãe me acordou e disse que tínhamos que ir ao aeroporto para nos encontrarmos com vocês. Deixei que ele dormisse o máximo possível, falou Love. Foi por isso que não fiz sanduíches. O pão está em cima da geladeira. E se eu tentar alcançá-lo lá, fico sem ar. E como está se sentindo agora? Perguntou Holly a Claude. Ele suspirou, e quando passou a mão na lateral do rosto, eles ouviram um barulho da barba por fazer. Não muito bem. Parei de acreditar no bicho-papão na mesma época que parei de acreditar no Papai Noel. Mas estou incomodado e paranoico, da mesma forma que ficava quando usava cocaína. Esse cara está atrás de mim? Vocês acreditam mesmo nisso? Ele olhou de rosto em rosto. Foi Holly quem respondeu. Eu acredito, disse ela. 6. Eles ficaram em silêncio por um tempo, pensando. Então, Love falou. Você chamou ele de El Coco, disse para Holly. É, a senhora idosa assentiu, batendo com os dedos inchados de artrite no tubo de oxigênio. Quando eu era pequena, as crianças mexicanas o chamavam de Cucuy, e os brancos chamavam de Cookie, ou Chucky, ou só Chucky. Eu tinha até um livrinho sobre esse merdinha. Aposto que era o mesmo que eu tinha, disse um. Minha abuela me deu. Um gigante com a orelha vermelha enorme? Sim, meu amigo. Love pegou os cigarros e acendeu um. Soltou fumaça, tossiu e continuou. Na história, havia 3 irmãs. A mais nova cozinhava, limpava e fazia as outras tarefas de casa. As 2 mais velhas eram preguiçosas e debochavam dela. El Cucuy apareceu. A casa estava trancada, mas ele parecia com o papi delas. Então abriram a porta. Ele pegou as irmãs malvadas para lhes dar uma lição. Deixou a boazinha que se esforçava tanto pelo papai, que criava as filhas sozinhas. Você lembra? Claro, disse um. Não dá para esquecer as histórias que ouvimos quando crianças. Nessa versão do livrinho, El Cucuy era para ser um sujeito bom, mas só me lembro do medo que eu sentia quando ele arrastava as garotas pela montanha até a caverna dele. Las niñas lloraban e lhe rogaban que la soltara. As garotinhas choravam e imploravam que ele as soltasse. Isso, disse Love. E no final, ele as soltou. E as garotas más mudaram de comportamento. Essa é a versão do livro infantil. Mas o Cucuy de verdade não solta crianças, por mais que chorem e implorem. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês viram o trabalho dele. Então você também acredita, disse Howie. Love deu de ombros. Como dizem? Quem sabe? Será que eu já acreditei no chupa-cabras? Ela riu com deboche. Tanto quanto acredito no pé grande. Mas há coisas estranhas, mesmo assim. Uma vez, e foi em uma sexta-feira santa,
Na Blesa de Sacrament, na rua Galveston, vi uma estátua da Virgem Maria chorar lágrimas de sangue. Nós todos vimos. Mais tarde, o padre Joaquim disse que era só ferrugem molhada debaixo das calhas, escorrendo pelo rosto dela. Mas nós sabíamos a verdade. O padre também. Dava para ver nos olhos dele. Ela voltou a olhar para Holly. Você disse que já viu coisas. Sim, respondeu Holly com a voz baixa. Acredito que exista alguma coisa. Talvez não seja o El Cuco tradicional, mas pode ser a criatura na qual as lendas se baseiam? Acho que sim. O garoto e as garotas que vocês mencionaram, ele bebeu o sangue deles e comeu a carne? Esse forasteiro? Talvez, disse Alec. Com base nas cenas dos crimes, é possível. E agora ele é eu, falou Bolton. É o que vocês acham? Ele só precisou de um pouco do meu sangue. Ele bebeu também? Ninguém respondeu, mas Ralph conseguia ver a coisa que parecia Terry Maitland fazendo exatamente aquilo. Conseguia ver com uma clareza horrível. Era a esse ponto que a insanidade tinha penetrado na sua cabeça. Era ele que estava aqui ontem à noite, rondando a casa? Talvez não de forma física, disse Holly. E ele pode não ser você ainda. Ainda deve estar se tornando você. Talvez ele estivesse dando uma olhada no local, sugeriu Yun. Talvez estivesse tentando descobrir sobre nós, pensou Ralph. E se estava, descobriu. Claude sabia que estávamos vindo. E o que vai acontecer agora? Perguntou Love. Ele vai matar outra criança, talvez duas, em Plainville ou em Austin e tentar pôr a culpa no meu filho? Acho que não, disse Holly. Duvido que ele esteja forte o suficiente. Meses se passaram entre Rich Holmes e Terry Maitland. E ele anda ativo demais. E tem outra coisa, disse um aspecto prático. Essa parte do país ficou quente para ele. Se ele for inteligente, e deve ser para ter sobrevivido tanto tempo, vai querer ir para outro lugar. Isso parecia certo. Ralph conseguia ver o forasteiro de Holly colocando o rosto e o corpo musculoso de Claude Bolton em um ônibus ou em um trem em Austin, indo para o oeste dourado. Las Vegas, talvez, ou Los Angeles, onde haveria outro encontro acidental com um homem, ou até uma mulher, quem sabe, e um pouco mais de sangue derramado. Outro elo na corrente. Os acordes iniciais de Baila esta cúmbia, disse Helena, tocaram no bolso do peito de Yun. Ele levou um susto. Claude sorriu. Ah, sim, tem sinal até aqui. Século XXI, cara. Yun pegou o celular, olhou para a tela e disse: É o DP do condado de Montgomery. É melhor eu atender. Com licença. Holly pareceu sobressaltada, até alarmada, quando ele atendeu a ligação e saiu para a varanda, dizendo: Alô, aqui é o Tenente Sablo. Ela pediu licença e foi atrás. Talvez seja sobre, disse Howie. Ralph fez que não com a cabeça, sem nem saber por quê. Pelo menos, não de forma evidente na mente. Onde fica o condado de Montgomery? Perguntou Claude. No Arizona, falou Ralph, antes que Howie ou Alec pudessem responder. É outra questão. Não tem nada a ver com isso. E o que exatamente vamos fazer sobre isso? Indagou Love. Vocês têm alguma ideia de como pegar esse sujeito? Meu filho, é tudo o que tenho, sabe? Holly voltou para a sala. Foi até Love, se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. Quando Claude se inclinou para tentar escutar, a mãe fez um gesto para ele se afastar. Vá até a cozinha, filho, e pegue aqueles biscoitos enroladinhos de chocolate. Isso se eles já não derreteram nesse calor. Claude, obviamente acostumada a obedecer, foi até a cozinha. Holly continuou sussurrando, e Love arregalou os olhos. Ela assentiu. Claude voltou com um saco de biscoitos na mesma hora que Uni entrou na casa, guardando o celular no bolso. Era, disse ele, mas parou de repente.
Holly tinha se virado de leve, de costas para Claude. Ela levou um dedo aos lábios e balançou a cabeça imperceptivelmente. Não era nada de importante, disse ele. Pegaram um cara, mas não o que estamos procurando. Claude colocou os biscoitos, que de fato pareciam meio derretidos num saco de celofane na mesa, e olhou ao redor com desconfiança. Acho que não era isso que você estava começando a dizer. O que está acontecendo? Ralph pensou que era uma boa pergunta. Lá fora, na estrada rural, uma picape passou. A caçamba fechada refletindo o sol de uma forma que o levou a apertar os olhos. Filho, disse Love, quero que entre no carro e dirija até Chipty para comprar umas refeições de frango no Highway Heaven. É um lugar bom. Vamos dar comida para essa gente. E depois eles podem ir embora e passar a noite no Indian. Não é lá grande coisa, mas é um teto. O Chipty fica a 65 quilômetros daqui, protestou Claude. Jantar para 7 pessoas vai custar uma fortuna. E tudo vai estar gelado quando eu voltar. Eu esquento no fogão, disse ela com calma, e a comida vai ficar fresquinha. Agora vá. Ralph gostou da forma como Claude pôs as mãos no quadril e olhou para ela com humor e exasperação. Você está tentando se livrar de mim? É isso mesmo, concordou Love, apagando o cigarro em um cinzeiro de metal cheio de guimbas. Por quê? Se a senhorita Holly aqui estiver certa, o que você sabe, ele sabe. Talvez não tenha importância. Talvez todas as cartas já estejam na mesa, mas talvez não. Então, seja um bom filho e vá buscar o nosso jantar. Howie pegou a carteira. Deixa que eu pago, Claude. Não precisa, disse ele de mau humor. Eu posso pagar, não estou duro. Howie abriu seu sorriso de advogado. Eu insisto. Claude pegou o dinheiro e guardou na carteira presa ao cinto por uma corrente. Olhou para os convidados, ainda tentando passar mau humor, mas acabou rindo. Minha mãe costuma ter o que quer, disse ele. Acho que já deu para perceber isso. 7. A estrada da casa dos Bolton, a Rural Star Route 2, acabava levando a uma rodovia de verdade, a 190, que vinha de Austin. Antes de chegar lá, uma estrada de terra com 4 pistas, atualmente muito mal cuidada, bifurcava para a direita. Era marcada por um outdoor que também caía aos pedaços. Exibia uma família feliz descendo uma escada em espiral. Eles estavam segurando lampiões a gás que mostravam as suas expressões de surpresa enquanto olhavam as estalactites no alto. A frase abaixo da família dizia: visitem o buraco de Marysville, uma das maiores maravilhas da natureza. Claude sabia o que dizia desde muito tempo atrás, quando era um adolescente inquieto preso naquela cidadezinha. Mas nos dias atuais, só dava para ler Visitem um Buraco e Lores Maravilhas. Uma faixa larga que dizia fechado por tempo indeterminado, já desbotada, fora colada sobre o resto. Uma sensação de tontura ocorreu a Claude quando ele passou pelo que os adolescentes locais chamavam, com risadinhas maliciosas, de estrada para o buraco. Mas passou depois que ele aumentou um pouco o ar-condicionado. Apesar de ter protestado, o homem estava feliz de sair de casa. A impressão de estar sendo observado passara. Ele ligou o rádio, sintonizou a estação Outlaw Country, encontrou Waylon Jennings, o melhor, e começou a cantar junto. Frango do Highway Heaven talvez não fosse uma ideia tão ruim. Ele podia pedir uma porção de anéis de cebola só para ele e ir comendo no caminho de volta, enquanto ainda estivessem quentes e gordurosos.